falta, porra. Daí foi o gol do Gabigol, não E falta. o que me parece é que o Fla-Flu tá cada vez mais difícil de apitar. Aham. E já saiu do controle Sim. dos árbitros brasileiros. O jogo já começa Da porra qualidade- louca, cara. Da qualidade dos árbitros Sim. brasileiros. Sim, Visto, não. o Grenal é assim. Que é O Grenal sempre foi assim. O Grenal sai do controle da qualidade dos árbitros Antes de brasileiros. começar. E o Fla-Flu, acho que já se tornou mais difícil de se apitar do Grenal, visto a rivalidade que os dois elencos formaram um com o outro recentemente, Sim, entendeu? eu sempre fui a favor de uma coisa em clássicos, mas só em clássicos. Beleza, eu entendo que na CBF a regra seja, não apita o árbitro do estado em que de algum dos times envolvidos, só o quarto árbitro pode ser árbitro do estado. Mas porque aí levantar a plaquinha não vai mudar nada no jogo. Olha que deu problemas com o Botafogo. Tá, mas no estadual, eu sou no estadual não, em clássicos estaduais, eu sou a favor que seja um árbitro do estado, até pra ele entender a dimensão do problema. Faz Por sentido. exemplo, o Daronco entende muito mais a dimensão do problema que é um Grenal que o Marcelo de Lima Sim, Henrique. o Voaden, o Leandro Voaden, no momento assim, ele apita ele sabe que depois ele entra no Grenal pensando que, porra, puta merda, domingo 4 horas da tarde. Pá, amanhã vou sair pra almoçar. Pá, eu sei que é o Grenal. Sim. Eu sei como eu vou ser cobrado, sabe? Eu sei o peso que isso vai ter na comunidade. Sim. Então tá, mas daí... O Grenal que mais deu problema nos últimos anos. Quem é que tava apitando? O Nestor Sim, Pitana. exatamente, entendeu? O Ele- Grenal, Ele não faz a menor noção do que é um Grenal e como controlar os jogadores no Grenal, entendeu? Assim, visto que o pau torou. se um jogo o árbitro já pode acabar beneficiando, sei lá, o Flamengo, tá? E um cara de São Paulo. Se o cara for flamenguista... acabou. Ah, mas aí é Acabou. contar com a idoneidade e profissionalismo É. do árbitro. Mas o cara e já assim- beneficia sendo de outro estado. Imagina se torce pro time. É que o beneficiamento é acaba, foda não, de a falar. palavra muito forte. benefício- Hoje em dia é não foda existe. falar não existe, beneficiamento. Não, eu acho É que foda. a gente pode talvez falar de um condicionamento não intencional. Eu vou dar o exemplo, É. eu vou dar o exemplo do Palmeiras. Medo, Tá? condicionamento. Eu vou dar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras foi pós-jogo contra o Bahia, né? Que começa com aquele papinho, sistema. Que o Palmeiras enche o saco, né? Não, agora vamos falar. O Palmeiras ganhou tudo que podia nos últimos anos e pá, são mimados, né? Palmeiras. A comissão, o time, como gosta de reclamar, né? Sim. E aí começaram com esse sistema. Ontem, eu não tô falando porque foi no Beira-Rio, mas quem viu o jogo viu que, tipo assim, o árbitro tava com talvez uma inexperiência, o Gigante até trouxe os dados, Sim. é o 14º Eu jogo. posso falar depois dos dados dele. Sim, mas um árbitro inexperiente e, obviamente, ninguém tá falando de má fé muito longe da gente, sabe? Sim. Juiz de fala qualquer outra coisa. A gente tá falando aqui de trabalho, realização do trabalho, uma questão, obviamente, não intencional, assim, ninguém tá... Eu não acredito em Pode roubo ser no assim, futebol. Sim. cabacice. Ninguém aqui tá falando em roubo. Eu Eu não acho acredito que em foi. eu não foi. acredito em roubo no futebol. Que nem eu disse, não acho longe disso, mas eu acho que pode ter esse condicionamento, porque, cara, um time que ganhou tudo nos últimos anos, um time com a força que tem o Palmeiras, sabe? Porra, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Toda a pompa que tem o Palmeiras. Pô, reclamando sistematicamente de supostamente. Porque o Gaciba Sim. não gosta da É, gente. É que o juiz Dá olha, um peso, o cara. juiz olha pro céu e vê que os portões da coitadolândia estão abertos, tá ligado? É, E não, a torcida do Palmeiras tá lá reclamando, E é um pe- chorando. não. Como chora, meu Deus. não, e é um peso que, assim, se ele errasse, por exemplo, vai que ele erra num lance e acaba dando um pênalti ontem pro Inter, uma falta perigosa que culmina em gol do Inter. Ele sabe que ele vai tomar muita porrada de quem já tá reclamando. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer time. Tá sendo com o Palmeiras agora. Cara, pode ser daqui a pouco o Flamengo, pode ser o Grêmio, pode ser o Inter, cara. Isso é uma coisa que acontece. Sim, pode esperar o Flamengo já, cara. Já foi 4 jogos que a torcida tá reclamando que foram prejudicados. Daqui a pouco vai Sim. vir esqueci o nome do presidente lá, o Marcos Braz. Vai chegar e... Landim. Vai chegar e vai postar uma nota. E a CBF vai ficar com medo de novo. Daí vai botar árbitros inexperientes pra apitar no jogo do Flamengo. E vai acabar ficar com medo de marcar Vai ser coisas sempre contra. assim. Vai ser sempre Por falta assim. de apoio de uma instituição a outra instituição. Um time é roubado. Vai lá, todo mundo ri da cara daquele time. Roubado é o termo que eu uso. Sim, pra falar. de novo. Um time é prejudicado pela arbitragem. Sim, pronto. Ah, Pela ruindade. Hã? Pela ruindade. Pela da ruindade da arbitragem. Pela cabacice, pela ruindade. Ninguém pela- se ajuda. Pelo antiprofissionalismo. Ninguém se ajuda Não, porque alguém ninguém- saiu beneficiado com aquele erro. Sim. Entendeu? Ninguém se ajuda. O Inter foi prejudicado pelo VAR, mas também foi muito ajudado pelo VAR em 2020. Sim. 21. Sim. 2021. Sim. Entendeu? Todo time. Ninguém se apitou, nem. Não, porque assim, quando o Inter, como quando o Inter se fudia, batiam palma. Agora, quando o Inter fudia os outros, a gente batia palma. Sim. Em nenhum momento, cara, não vai ter como a gente pegar na mão do outro, porque, de novo, a gente não tá aqui falando de roubo no futebol, algo assim. Não, eu não acredito em roubo no futebol, cara. Eu acho que isso é uma coisa que, sabe? E assim, e quando tem erro, o árbitro sofre punição administrativa, Sim. ele é rebaixado pra Série B. Foi qual o Rico? E a Foi Edna cara, sofreu a bem Edna? menos. A Edna. Pô, desculpa. A Edna pegou 9 jogos, uma coisa assim, de Série B. Nessa última rodada, os árbitros eram muito pior Sim. que ela.
E outra coisa, Pô, desculpa, tudo isso a gente Sim. vê uma arbitragem pouco profissional. Falta qualidade A qualidade gente dos tem árbitros, tempo cara. ainda. Só pra Eu vou saber disso agora. Felipe, como estamos de tempo? 40 minutos? Não, temos tempo. Temos Só 20 vou dar- minutinhos ainda. Eu vou fechar aqui minha parte da arbitragem, tá? Pode ir, mas... O que eu acho vergonhoso no negócio do Fla-Flu é que o juiz apitava só por estar ali, tá ligado? Porque ele deixava a bola rolar, daí o VAR chamava dele. Ah, esse aqui? Ah, então eu vou dar o que vocês estão falando. Ah, esse aqui? Ah, não sei o quê. Sim. A expulsão foi por causa do VAR. O pênalti não, porque ele não deu de campo e o VAR também não chamou. O gol anulado do Fluminense também foi por causa do VAR. O gol anulado do Gabigol também foi por causa do VAR. E esses 3 lances capitais, Sim. tá? Foi por causa do VAR. E detalhe, ele estava na frente de todos os lances. Ele O, estava na o, frente o, gol do Luiz Flumin- Araújo. o gol do Fluminense, ele tava a 30 centímetros da falta, eu acho. É. 1 metro da E falta. foi muita falta. Foi muito falta. Como é que pode um juiz desse não ver uma falta E ele de é campo? experiente, Cara, cara. O árbitro submisso ao VAR é o pior árbitro que vai ter no mundo. Porque é assim, é o árbitro que basicamente assume que, beleza, não precisa ter juiz. Ele não confia nele mesmo. Precisa ter um brigadiano na beira pra apartar briga, um árbitro pra dar cartão caso o VAR mande, e ele o VAR pra cuidar do jogo. Porque assim, ó, o VAR do Brasil é uma muleta. O VAR, eu acho que o mais interessante do VAR no Brasil, eu acho que ele é muito mal utilizado no Brasil. Isso é fato. Sim. Porque toda a questão da demora, questão da muleta. Mas o árbitro de vídeo no Brasil, ele teve uma função muito importante, apesar de todos os erros envolvendo. Ele escancarou a falta de profissionalismo e a incompetência dos árbitros brasileiros. Sim. Porque a gente começa a perceber que, cara, grande parte dos árbitros, desculpa, mas não parecem fazer a menor ideia do que estão fazendo. Sim. Então eles aproveitam o quê? Ah, tem um árbitro de vídeo? Então foda-se. Se eu errar, É que assim, sim. alguém me Se tu for olhar, chama aqui. eu tava vendo um jogo, não lembro qual, mas acho que era na ESPN que eu tava vendo o jogo. E eu me lembro, se era na ESPN, devia ser o Simon comentando, Um abraço pra SPN. falando que poucos foram os árbitros, poucos são os países que têm árbitros de fato profissionalizados. Uhum. Inglaterra, Portugal tem árbitros semi-profissionais e a Argentina. São poucos os países que o árbitro pode viver de ser árbitro e ter a carteira assinada sendo árbitro. Então, assim, eu não tô pedindo profissionalização. Eu não tô pedindo que o árbitro tenha a carteira assinada pela CBF. Eu tô pedindo um sindicato de árbitros. Eu tô pedindo uma organização. Eu tô pedindo uma coerência. Eu tô pedindo um segmento do livro de regras mais... Se tem uma coerência, Direto. Só de ter a coerência, pra mim já tá ótimo. Que cada um segue uma regra. Pronto, exato, perfeito. Uma hora a regra é uma, daí depois outro E jogo fica é sempre outra. no lance interpretativo. Cara, daqui a pouco impedimento vai ser interpretativo no Brasil, cara. E o comentarista de arbitragem não ajuda em grande parte dos momentos. Isso assim, com todo respeito. Reconheço que o trabalho é muito necessário. Ainda assim, quando é um ex-árbitro, como o Sandro Merahit, Sálvio, Spíndola, o que eu acabei de citar, Carlos Eugênio Simon. Ou então, quando é um árbitro, um jornalista árbitro que fala de arbitragem, como o Diório Vasconcelos, por exemplo, que é a grande referência aqui do nosso estado. E também, só para fazer uma errata, brigadiano é um termo daqui do estado, então um policial ou alguém para cuidar da segurança. Mas voltando. Ele é importante. Mas, pô, quando o comentarista de arbitragem olha e fala, não, o lance interpretativo, o árbitro meio que pode marcar o que ele quiser, então... Aí é foda. Pô, cara, desculpa, o futebol tem um livro de regras, de 12 regras, acho que são 12, mas são pouquíssimas regras. O futebol tem um livro de poucas regras, então, pô, não é difícil de ler. Não, e assim, eu acho que a questão da interpretação, existem alguns lances que abrem margem para uma interpretação, mas as interpretações são muito... Vagas. Muito vagas Sim, e divergentes, muito cara. vagas. Sim. O Daronco vai lá e ele interpreta um negócio que o Voadem. Sim. Voaden não interpreta. No entendeu? direito, por exemplo, existem constituições que são interpretativas e constituições que são mais diretas. Sim. Ou constituições mais extensas e mais abrangentes para, de fato, darem não ter margem para interpretação. A Constituição brasileira era interpretativa e hoje em dia se tornou um pouco mais direta ao ponto. Fala, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A Constituição americana é um papel, é uma folha, praticamente. Então não tem uma grande margem para abertura de interpretação. Se o livro de regras do futebol de 12 regras não é mais suficiente, abram o livro de regras. A FIFA tem que sentar e tem que falar, cara, as regras do futebol vão ser redefinidas, que é para não ter mais interpretação. Porque a interpretação é o que tá mais prejudicando o futebol hoje. Sim. Meu, E todo mundo vai seguir. Quem não seguir é punido. Esporte é esporte, pô. No Sim, basquetebol, se tu tá vendo um jogo, derruba o cara. Tu derrubou o cara de tal forma, falta técnica, tu tá fora.
derrubou o cara de tal forma, 3 lances livres. Ah, mas eu ainda acho que citar o basquete é muito, porque a arbitragem do basquete... Mas agora tá se afunilando um pouco mais. Sim. Por exemplo, agora a regra da simulação o que nova tá mudando. escancara a falta de qualidade da arbitragem brasileira é que os torcedores, eles duvidam até de algo que não era pra duvidar como impedimento. Sim. O impedimento Sim. é computador, uma linha feita tenho por uma algo a falar inteligência sobre que não erra. Sim. E a arbitragem é tão má qualificada que faz todo mundo acreditar que Ela abre essa margem. ela abre a margem pra reclamação e um impedimento Sim. onde não deveria existir Tu margem. vê um Sim. ombro na frente, tu fica, não, mas não foi Não, mas impedido. não Cara, é isso. o ombro... O Bob tá aqui, ó. Bora ilustrar. O Bob tá aqui. Eu tô aqui. Porra, Cara, não é Entendeu? difícil. Sim. Não é difícil. Cara, isso Só aqui... que não é confiável. Fala, Eu gente. tenho algo a falar Fala, sobre o gente. negócio da linha de impedimento. Traz aí e Pô, a gente passa pro próximo. Eu achava que era algo, uma puta tecnologia que não sei o que, os caras... E no jogo do Atlético Paranaense, eu comecei a rir, porque tá indo lá impedimento do Gabigol, eu vejo lá o cara indo controlar com o mouse, a setinha, dei a linha indo. Mas é que assim, ó. Aí é foda. Esse gol tem uma imagem que Não, é clara o impedimento. Não, é sim, clara. sim, Não, tem Eles infinitas utilizam, câmeras pra traçar a linha. eles utilizam a imagem errada e demoram. Então, mas eu agora achei do muito tempo. engraçado a Mas, forma como eles usam pra calcular a Mas linha. isso tá mudando agora. Agora na Copa já teve impedimento semiautomático, Sim. que agora vai acabar. Agora a interpretação sim. acabou. Agora vai ter impedimento semiautomático, tá impedido, não tá, não tá. Sim, tem Pronto. lances que são Vai ser alternativos rapidíssimo também. interpretativos. Então, Mão, pra né, mudar de tópico, eu quero só trazer um comentário, porque eu quero